5 milhões em caixa, né? Quando ele diz isso, ele tem 5 milhões em caixa. E isso não é novidade, porque no início dessa temporada a gente trouxe a informação de que o Vasco teria 40 milhões de reais para contratar jogadores nessa janela. O departamento de futebol teria 40 milhões de reais. Só que o Vasco tomou uma decisão, no início dessa temporada também, de separar 15 milhões de reais para fazer o quê? A reforma do CT. Para que o Vasco pudesse ter um CT de última geração, finalmente. E que eu acho que é uma decisão coberta de razão da diretoria, completamente acertada da diretoria em separar essa grana. 25 milhões de reais, quando ele fala ali 5 milhões de dólares, é mais ou menos o que sobra. Se a gente for colocar aí que o dólar varia entre 6, 5 e pouquinho, é mais ou menos isso aí. Essa notícia não é nova, gente. Essa notícia é antiga. É que as pessoas acabam esquecendo a situação financeira que o Vasco está. Agora, Hugo Souza é seleção, né, cara? Mas olha, titular, senhor mano. Eu Sem acho sacanagem. Titular da seleção brasileira. Goleiro frio, técnico. Um cenário, vamos lá, deixa eu colocar um cenário, vamos lá. Brasil e Croácia, Hugo Souza. Você tá na cadeira, aí vai começar os... Você tá Eu tô tenso. Tá tenso. Mas eu tô muito esperançoso. Mas aí você tá Tô muito esperançoso. tomando um negocinho ali e tal, não sei o que. É um cafezinho, qualquer coisa. Tá lá. Pênalti. Aí você vê assim, Hugo Souza. Tô tenso, mas eu tô esperançoso. Mas aí você tá com você beberica, normal. Mas aí você vê o Alisson. Aí vamos lá, aí cenário... O Alisson. Foca o Alisson. Meu. Como é que tá Olha lá o pênalti. Você tá com Ó. café aqui, o que acontece? Vai pro saco. Um ótimo treinador. Já não está mais na primeira prateleira do futebol internacional, mas é um treinador que foi campeão da Eurocopa, inclusive com o Jorginho. O Jorginho que está para vir para o Flamengo. É um treinador também que foi muito importante na Internazionale de Milão na primeira década desse século e na segunda década fez parte do novo Manchester City, né? O Manchester City que foi comprado e que virou o bilionário Manchester City. Ele foi se eu não me engano, ele foi o primeiro treinador dessa era aí mais multimilionária, com jogadores como Jô, Elano, o próprio Agüero que chega depois. Então o Mancini ele tem uma história muito grande na Europa, é um técnico que realmente tem uma bagagem muito interessante, sem dúvida alguma, no futebol brasileiro, com um bom time que o Botafogo tem, teria tudo para dar certo. Me preocupo com a barreira da língua, por ser italiano, e obviamente eu acho que isso dificulta um pouco, mas se ele também estiver disposto a aprender um pouco mais da nossa língua, acredito que possa dar certo, porque o gabarito desse cara aí, a carreira que esse cara tem, é um técnico de alto calibre. Segundo as informações divulgadas pelo jornal Team Talk, o Manchester City tem encaminhada a contratação do lateral esquerdo Andrea Cambiaso, da Juventus. As negociações estão em estágio bastante avançado e devem ser concluídas nos próximos dias. Real Madrid segue atento ao mercado em busca de reforços para seu setor defensivo. Entre os nomes monitorados, Giorgio Scalvini, zagueiro da Atalanta, surge como prioridade. O jogador italiano de 21 anos tem se destacado na Série A e atrai olhares do clube merengue, que busca fortalecer sua defesa com jovens talentos de alto potencial. Scalvini se consolidou como uma das promessas mais promissoras da Itália. Com boa leitura de jogo, segurança defensiva e qualidade na saída de bola, ele se tornou peça-chave na Atalanta. Sua capacidade de atuar tanto como zagueiro central quanto em uma linha de 3 defensores aumenta seu valor tático, tornando-o uma opção interessante para o Real Madrid. Diretoria do Manchester City já acertou a chegada de pelo menos 3 reforços para o elenco comandado pelo técnico Pep Guardiola nesta janela de transferências de inverno. Mesmo assim, o clube sabe que precisa definir a situação de pelo menos alguns meio-campistas do grupo. De Bruyne, por exemplo, ainda não renovou, mas está inclinado a fazer isso. Entretanto, o clube também mira contratações de outros jogadores interessantes, e um deles é Bruno Guimarães. É verdade que o nome do jogador não é novidade para o clube, mas mesmo com a contratação de Nico, ele continua na lista da diretoria, segundo o portal Team Talk.